O Jornal da Educação, de 17 de setembro de 2024, destaca como primeira matéria a divulgação pelo governo federal, através do INEP, do Censo da Educação Básica Brasileira, versão ainda preliminar de 2024, mas nós temos aí uma posição que mostra o cenário de matrículas estabelecidas nas redes públicas, estadual e municipal. É importante que isso tenha também um complemento com a rede privada de ensino, que tem uma participação significativa na educação básica. Mas o MEC disponibilizou apenas a parte dos estados e dos municípios. E é dividido por creche, educação infantil, a educação básica fundamental, médios e também trazendo a parte de jovens e adultos e educação especial. Os números mostram realmente a quantidade de alunos em cada área, e isso é fundamentalmente importante para os municípios e para os estados, porque o Fundeb, é o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização do Magistério, tem os recursos distribuídos de acordo com o quantitativo de alunos. Então, por essa razão, os municípios acompanham sempre esse cenário e pede, muitas das vezes, revisão quando sente uma discrepância de dados que eles têm com os dados que foram divulgados pelo Ministério da Educação. Por essa razão, ele aparece como censo ainda versão preliminar, que é para possa ser conferido, e aquilo que tem realmente que fazer modificação, que será feita essa modificação numa versão definitiva que será divulgada pelo próprio Ministério da Educação. No cenário internacional, nós vamos destacar a reunião do G20. O G20 é o grupo das maiores economias do mundo, que vai estar reunido no Rio de Janeiro durante o mês de novembro, mais precisamente nos dias 18 e 19, antecedendo o feriado de 20 de novembro, mas teremos os chefes de Estado de 39 países que trazem essa participação efetiva. É chamado G20, mas na realidade existem alguns países que são considerados como blocos. Então, você tem a Europa, por exemplo, que é um bloco. Então são mais países do que exatamente uma área específica. Outros são países isoladamente, mas nós temos aí realmente uma participação efetiva. E existirá um espaço para ser mostrado o trabalho da área de educação, que o Ministério da Educação tem, inclusive, um grupo de trabalho estudando alguns pontos que são pontos fundamentalmente importantes nesse cenário. Então, teremos esse grande encontro, a imprensa mundial toda vai estar presente no Rio de Janeiro nesse período, acompanhando, foram decretados feriados no Rio de Janeiro nesses 2 dias, e nós teremos então essa movimentação significativa, tentando mostrar estudos comparativos do Brasil com outros países, principalmente no campo da educação para o desenvolvimento sustentável, que é o tema central do encontro. O Ministério da Educação divulgou praticamente uma cartilha com orientação sobre o comportamento das escolas em função das queimadas. Infelizmente, o Brasil está passando por uma fase. Não só o Brasil, outros países também estão tendo queimadas, caso de Portugal, por exemplo, agora nesses últimos dias, mas o Brasil tem intensificado realmente as ações de queimadas sem ter uma comprovação exatamente das razões, mas nós temos aí a situação concreta que abala a saúde de todas as pessoas. E o Ministério da Educação passou orientação, inclusive, que vai desde a proteção, o trabalho preventivo, até mesmo a suspensão de aulas presenciais, tentando preservar a saúde dos professores, dos funcionários e dos alunos, especialmente. Então, esse detalhamento está bem destacado no site do Ministério da Educação e merece realmente ser mencionado nessa nossa edição. Nós temos também que destacar nessa edição que o Conselho Nacional da Educação definiu uma audiência pública sobre as novas diretrizes curriculares para a medicina. Vai acontecer essa audiência pública virtual,
mas terá participação também de vários especialistas presencialmente, e nós vamos ter realmente um debate sobre as novas diretrizes para a medicina, que não vai ser aprovado nesse momento, mas a audiência pública subsidia posições para serem apreciadas pelo Conselho Nacional de Educação, pela Câmara de Educação Superior, nesses próximos meses, provavelmente até o final do ano, devemos ter as novas diretrizes do curso de Medicina, que, aliás, tem tido uma expansão grande. Nós tivemos muitos cursos de Medicina foram autorizados, muitos negados, alguns com amparo judicial, outros sem amparo judicial, mas nós temos aí uma profusão de novos cursos de Medicina espalhados por todo o Brasil. Destacamos também a Secretaria de Regulação da Educação Superior aplicou diversas medidas punitivas contra estabelecimentos de ensino superior, especialmente faculdades. Não tivemos universidade nem centro universitário punidos, mas nós temos desde medidas preventivas até descredenciamento. É importante que as instituições acompanhem muito de perto como estão os seus processos, como estão as suas perspectivas, para não serem surpreendidos. Então, o Ministério da Educação publicou no Diário Oficial os atos são do dia 13, mas publicados agora na segunda-feira, dia 16, essas razões não especificadas por que estão sendo aplicadas as medidas preventivas, as medidas já repressivas, em termos assim, ou até o descredenciamento. Então, existe a necessidade de todos os mantenedores, das faculdades, universidades, centros universitários, verificarem quais são os processos que estão com risco de chegar a essa posição, até chegando ao descredenciamento institucional. Mas são vários, nós citamos apenas um caso, mas são vários casos que estão na sequência das portarias das séries possíveis serem verificados pelo Diário Oficial da União. Destacamos também, quanto aos direitos de educação, a possibilidade dos contratos de prestação de serviço nas escolas públicas. Normalmente, quando se fala em contrato de matrícula, contrato de prestação de serviço, está nas escolas particulares. O Código de Defesa do Consumidor atribui, inclusive exige praticamente a existência de contrato. Não exige, mas induz a existência. Mas o que nós temos que observar é que nada impede também que exista contrato nas escolas públicas, porque não há, o aluno da escola pública não é caracterizado como consumidor, então foge à lei da defesa, do Código de Defesa do Consumidor. Mas existe a possibilidade, muitas instituições públicas fazem contrato de prestação de serviço, prevendo direitos e obrigações recíprocas, e isso é importante, seria muito bom que todos tivessem, mas vai ter uma certa raridade, mas considerando o número de escolas públicas que existem. Mas é importante que se destaque que é possível, é legal, a existência de contrato de prestação de serviço nas escolas públicas também. Entre as entidades, nós vamos destacar nessa edição de hoje a Associação Brasileira de Educação à Distância, que está realizando em Brasília essa semana o 29º Congresso Internacional de Educação à Distância. Brasília foi a sede escolhida para esse congresso, a participação significativa de entidades, temas envolvendo a área de qualidade, e traz realmente a participação de temas importantes, de contribuições internacionais, mas todos estão centrados nessa abril no domingo, segunda, terça e quarta, a realização desse nosso congresso. Então, nós queremos parabenizar a ABED pela realização e desejar realmente que os resultados sejam bastante proveitosos, inclusive nesse momento, onde o Ministério da Educação tem trazido situações normalmente complexas para os estabelecimentos que mantêm cursos de educação através de ensino à distância. A última matéria sobre o IPAE, nós queremos destacar a colaboração que está sendo feita pelo Instituto para as escolas de ensino médio com um programa que é o chamado ProMédio, Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino Médio. Está sendo expandido, nós estamos às vésperas da implantação efetiva do novo ensino médio e temos aí um programa que é um programa aberto, participação gratuita, onde as escolas podem vir a aderir
E todas as orientações estão no formulário próprio e que é uma forma de mantermos atualizadas as escolas que integram essa comunidade do ensino médio mantida pelo IPAE. Essas são as matérias que foram destaque nessa edição de 17 de setembro de 2024.